Entendendo que o Bolsonaro cometeu esse abuso político, né, quando ele estava oferecendo esses crédito consignado, auxílio isso, auxílio aquilo, qual a consequência em termos jurídicos? O que pode acontecer com o Bolsonaro? Porque assim, ele perdeu. Portanto, ele já não é mais presidente, ele não tem mais a caneta na mão, o seu poder de manobra política cai muito. Ele se torna agora basicamente um cara que tem muita popularidade, que conseguiu eleger vários deputados e senadores, e um cara que tenta pressionar, através do Valdemar da Costa Neto, o partido em que ele está, e é isso que ele vai fazer. Ou seja, ele não tem tanto poder quanto ele tinha. Quais são as consequências práticas disso para ele? Consequência, ele ficar inelegível por 8 anos. Ah, é? É. Tem vários processos desse de abuso correndo. Assim, eu não acreditava que se ele ganhasse a eleição, ele fosse cassado, porque isso ia soar como um golpe antidemocrático. E eu notei que a estratégia do TSE, normalmente o que acontece? O TSE interfere pouco durante o jogo para deixar o abuso acontecer e depois caça. Normalmente com o prefeito é assim. Só que uma coisa é você caçar um prefeito. Teve um caso de cassação de senador, já teve caso de cassação. A senadora a juíza Selma lá do Mato Grosso foi cassada por abuso do poder econômico, porque contratou publicidade na pré-campanha. Então, assim, não é uma coisa nova. Teve governador já que foi cassado, teve um mandato cassado, mas uma coisa é você caçar um senador, caçar um governador. Tá. No caso do Bolsonaro, esse abuso, ele é líquido certo. Se configura de maneira muito clara que houve. Na verdade, as questões das condutas vedadas são meio que circunstâncias objetivas. Então, implantar programa social novo antes da eleição. Ele fez isso? Na minha opinião, fez. E, assim, isso tem potencial de interferir no resultado da eleição? Então a pesquisa seguinte, melhorando nos nichos. Claro, então as pesquisas consideraram, inclusive, dos beneficiários lá do Auxílio Brasil, melhorou na classe e tal. Então teve um benefício direto. É isso que precisa. Tá, e para ele ser considerado inelegível, qual seria o caminho? Ele teria que ser processado? Não, ele está sendo processado já. Tem várias representações em andamento, pendentes de julgamento. Elas vão ser julgadas. Se ele for condenado, ele fica 8 anos inelegível. Qualquer cidadão tem o direito a fazer esse processo? Não, partido, coligação, candidato, federação, Ministério Público. Mas essas ações já estão tramitando. Entendi. Agora, em alguns casos, foi concedida liminar para parar. Para. Então, por exemplo, a questão do vídeo, que também é uma questão que foi questionada lá da rainha. Lá, o funeral da rainha, e depois ele foi lá, acho que para Nova York, né? E aí não pôde usar os vídeos. Não pôde usar os vídeos. Ele tava no funeral da rainha falando, olha aqui, eu tô aqui no posto de combustível. Eu lembro disso. Quer dizer, e tava fazendo campanha lá, levou Malafaia. Sim. O Malafaia ficou brigando com todo mundo, então ele não pôde usar aquilo lá. Deu a liminar para não usar. Ali, quando você toma uma liminar para não usar, você evita o abuso. Sim. Então a liminar é meio que satisfativa, como a gente diz no popular. Aliás, no popular não, no juridiquês. No caso, esses auxílios, eles foram todos dados e tem ações em andamento. Tem aquela questão dos embaixadores lá, da reunião. Tem várias ações em andamento. Então, se em uma ele for condenado, ele fica 8 anos inelegível. Nossa, eu não tinha noção disso, não. Porque assim, isso é uma coisa muito grave, inclusive muda muito até as nossas análises políticas daqui para frente. Porque me parece bem possível que isso aconteça. Eu acho que são várias ações. Então, parece-me provável, porque são várias ações, como o senhor falou. Essas ações, elas podem ser colocadas por partido, coligação, candidato, ou seja, vai chover desses partidos em cima do Bolsonaro. Já choveu. E talvez até mais. E elas podem ser propostas até a diplomação. A diplomação agora, 15 de dezembro, 16 de dezembro. Tem então tempo para entrar em mais ações. Ele não tem mais a caneta presidencial, não é mais presidente.
Há um interesse óbvio de todo o sistema político que agora se configura em torno do Lula de impedir a eleição desse cara. Há um interesse dos tribunais superiores, porque ele tem uma briga com todos eles, de impedir, né, a elegibilidade do cara. Ou seja, ele está numa situação muitíssimo complicada. Por isso que estão falando que ele vai lá para a Rússia. Já era bolsonarismo. Não, ele está correndo o risco de ser preso. Inclusive o seu silêncio. Ele está correndo silêncio que a gente comenta. Ele está correndo o risco de ser preso. Porque tem processos criminais que foram suspensos quando ele assumiu, que agora vão voltar a correr, tem outras coisas que vão ser apuradas, esses sigilos aí vão cair. Então, talvez aquele mesmo furor em relação ao final do governo Lula aconteça agora com ele, e aí vamos ver. Aí pode ser que ele seja vítima. Eu não sei, eu não diria que o Lula, assim, houve lá uma má conduta, na minha opinião, do Deltan Dallagnol e do Moro nas combinações que eles fizeram lá, que resultaram na condenação. Eu acho que, se não fosse aquilo, talvez o Lula tivesse sido condenado sem anulação do processo. Não sei, isso a gente... Eu também acho isso. Eles morreram ali. Então, mas aí o que acontece? Será que não vão fazer isso agora? Porque também o povo fica aplaudindo, falando, não, descondenado, ele não é, ele é criminoso. Agora, pode ser que o jogo político a gente viu que virou. Exato. Né? Pode ser que o jogo judiciário, pode ser que agora o perseguido seja o Bolsonaro. E aí ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, como o Lula viu lá atrás. Pois é, olha, assim, isso aqui tem uns cortes aqui fundamentais. Tem uns cortes, doutor, que vai viralizar bastante, porque isso aqui que foi falado é um elemento que a gente não estava trazendo. A gente precisa até fazer relatório para o Clube MBL sobre isso. Assim, a gente vê em que pé estão essas ações e o impacto que isso vai ter, porque recentemente, na verdade, eu até gravei um vídeo sobre isso. 2 dias atrás, o Vacef, que é o advogado faz tudo do Bolsonaro, ele... Quantos votos ele teve, hein? Muito pouco, foi bem mal na campanha dele. Inclusive o comitê dele era... Ele era lá, ele que hospedava o homem lá, o Queiroz, né? Queiroz, hospedava o Queiroz lá em Atibaia, né? Eu tive uma vez na casa do Frederico Vacef, lá em Brasília. Uma coisa completamente aleatória. Eu era amigo do Flávio Rocha. Flávio Rocha, dono da Riachuelo, era amigo do Vacef, muito amigo. Aí ele falou, Renan, tô indo na casa de um grande amigo meu, um advogado lá, ele é próximo do Bolsonaro, vamos lá. Fui na casa, parecia um QG, acho que eu já comentei essa história, né? E a casa era toda meio estranha, ficava realmente uns bolsonaristas camuflados andando pela casa. E tinha um jardim, né, meio grande, assim, que ia dar num daqueles lagos que tem lá, mas aquele lago. É o Lago Paranó. Enfim, ele tinha uma BMW meio antiga, né, uma perua, aí ele entrou, ó, deixa eu mostrar o jardim pra você. Aí ele começou a fazer rally com a gente dentro do carro, no próprio jardim. E aí, era um cara fazendo rally num jardim, com pessoas camufladas, andando pra lá e pra cá. Falei, essa é uma das experiências mais insólitas da minha vida. Cenário tipicamente bolsonarista. Exatamente. O cara numa casa claramente suspeita, tudo muito estranho, fazendo rally. Os caras camuflados do Bolsonaro. E, enfim, é um cara muito estranho. E o Vacef, eu nem sei se ele realmente é o cara que toca essas ações do Bolsonaro, se ele é um... Não, ele é um dos advogados. Tem vários advogados ali, né? Mas ele é mais um porta-voz ou você acha que é um causídico mesmo? Ele em algum momento ele advogou nos processos do Bolsonaro, mas Bolsonaro tem vários advogados, ele é um dos, né? Então do time. Ele tem alguns processos da família, ele parece que ganhou um processo do Flávio, acho que um dos processos de rachadinha lá ele conseguiu trancar no STJ. Sim. Ele é advogado e tentou a vida política aí e não deu certo, pelo que você falou. E aí o que rolou? Ele esteve agora num desses piquetes aí. Sim, eu vi isso. Você viu o vídeo? E no vídeo ele fala claramente assim, olha, querem encrencar o nosso herói na justiça. Então continuem na rua porque querem fazer maldade com o Bolsonaro. E nós não podemos permitir, porque se vocês ficarem aqui, a gente ajuda a proteger o Bolsonaro. Então, assim, a perspectiva dele ali era uma coisa muito objetiva, já não mais sobre golpe. Ele parecia que ele tava abrindo... Ele tá querendo sobreviver, ele tá querendo deixar a galinha dos ovos de ouro sobreviver, né? Exatamente. E falando, ó, continua aí, porque vai vir um lawfare no Bolsonaro, o Bolsonaro vai tomar um monte de processo, vão querer acabar com ele, e se vocês não ficarem na rua, o Bolsonaro vai se atrapalhar.
você vê que assim, isso já é um discurso muito diferente. Ele não tava lá, porque as pessoas estão lá na rua pela urna, eles estão falando que a eleição foi fraudada, ou eles querem, sei lá, fechar o STF. Eles estão querendo que as manifestações continuem para salvar a pele do Bolsonaro pro futuro, para manter ele no jogo. Exato. E é um discurso muito diferente. E a gente fica pegando essas incongruências no discurso deles, porque, por exemplo, igual aquela última nota das Forças Armadas que não tratava mais sobre urna, e foi uma nota que tratava sobre o STF. Ou seja, eles meio que arrumavam uma briga com o STF. Já era um outro discurso, como se tivesse um novo horizonte ali. Esse do Vacef não é também sobre golpe ou vamos anular a eleição, não era sobre urna. Era sobre Bolsonaro vai ser processado, vão pra cima dele, temos que protegê-lo. Que é uma outra linha, uma outra variante. E o Vacef é advogado do Bolsonaro. Então, no mínimo, ele sabe dessa situação. Então, me parece que esse caminho, e esse ponto que o doutor levantou, abre um horizonte tudo até pra gente ir atrás, pra gente... Tem muitas ações, deve ter mais de 10. Tem contra o Lula também, tá? Não tem só contra o Bolsonaro, tem contra o Lula também. Mas tem mais contra o Bolsonaro. Então deve ter pelo menos umas 10 para mais contra o Bolsonaro e tem contra o Lula. Tem vários processos em andamento também. O que eu começo a imaginar é o seguinte, essas ações elas demoram de tramitar e finalizar? Às vezes sim, às vezes não. Depende da instrução probatória. Teve, em relação ao Bolsonaro, teve uma que ficou, depois que ele ganhou a eleição, continuou. Eu não lembro que partido que foi. Eu lembro que teve audiência e que no final ele ganhou. Acho que era até de negócio de gabinete do ódio. Teve uma ação que continuou um tempo. Demora aí. Entre um ano, 2 anos. Isso é bastante, na realidade. Porque se a gente for imaginar em termos políticos, o que dá para acontecer? Talvez aconteça. O Bolsonaro sofra uma série de ataques midiáticos e relacionados aos sigilos das coisas dele, tá? Começa a aparecer focos de corrupção e tal. Então ele vai sendo desconstruído. Já teve foco de corrupção que apareceu agora, logo depois da eleição, né? Eu não lembro exatamente, mas teve um foco. Aí ele seria desconstruído politicamente nesse processo, ou seja, a figura dele ia se esvaziando, se enfraquecendo, inclusive na sua própria base de apoio. E daí viria uma finalizada numa ação dessa. Um trânsito julgado numa ação dessa, ele seria inelegido e acabou. E é muito... Cara, isso dá pra acontecer... Sim. Tranquilamente. E é esse ponto que tem uma espada na cabeça dele. É o interesse de fazer isso ocorrer. Sim. O Bolsonaro, assim, eu tive durante o processo eleitoral, eu já fui muito mais próximo de pessoas do bolsonarismo antigamente. A gente já foi, não digo amigo, mas a gente chegou a conversar muito com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes me mandava mensagem, eu conversava com ele isso antes das eleições de 2018. E aí, tinha contatos. Muita gente foi do MBL, acabou ingressando no governo. O MBL, assim, nos quadros atuais nós não temos nenhum ministério, mas já ocupamos ministérios com esse quadro do MBL, deputados, assim, nomes dos mais diversos. E a gente sempre tinha fofoca de dentro do governo com base nas pessoas que a gente sabia. E foi perdendo, mas hoje restou um ou outro. E durante a campanha eles contavam, né? Assim, ó, o Bolsonaro tem certeza que vai ganhar. Eles tinham certeza absoluta. O primeiro turno, o Bolsonaro foi muito bem. De lá atrás, né? Não, de 2022. O primeiro turno, o Bolsonaro foi muito bem. Foi melhor do que todo mundo imaginava. Sim. Só que, repara, quando saiu o resultado, ele foi fazer uma coletiva, ele tava contrariado, porque ele achava que ele, não digo que ganharia, ia virar na frente. Que ele ia virar na frente. E aí eles foram pro segundo turno achando que iam virar o jogo e queriam ganhar. E ao longo do processo, essa pessoa descreveu lá mais pro fim, não sei, viu? Tá estranho. Não sei, acho que não... E eles realmente investiram tudo ali para poder ganhar a eleição. Então, eu não duvido que o Bolsonaro imaginasse o seguinte: eu vou fazer essas coisas aqui todas e vão ganhar. Depois que ganhou, acomoda. Se ganhasse, eu acho que acomodava. Exatamente. Eu acho que ele foi pro tudo ou nada. Sim. Isso daí é o famoso tudo ou nada, né? Ele foi pro tudo ou nada, só que deu o nada. Sim. E agora ele vai assumir as consequências. Eu sem perseguição nenhuma... eu tenho certeza absoluta que tem vários motivos para ele ser caçado. E eu diria para você o seguinte: se ele não for caçado, não for considerado inelegível, aliás, acabou o direito eleitoral. Nossa. Porque os prefeitos os governadores, prefeitos... Eu diria para vocês que eu já era contra a reeleição, mas eu acho que a reeleição precisa acabar urgente.
Porque esses abusos todos aí, e a gente tem visto isso proliferar em outras esferas de governo, tem que acabar a reeleição. Porque aí você pode beneficiar o seu sucessor, mas para você ajudar o sucessor é muito mais difícil do que você arriscar o pescoço para se reeleger. O próprio Fernando Henrique, ele teve uma dificuldade no segundo governo, após ter aprovado a reeleição, maior em formar governo do que no primeiro. Porque quando não era, o Collor teve dificuldade para governar, mas não era mesmo com ele tão difícil. Porque a perspectiva de reeleição faz com que todo mundo faça suas coalizões políticas e participe do processo político com base no próximo pleito. Então, você condicionou tudo a reeleição. Realmente eu acho que uma das primeiras coisas, se a gente for falar de uma reforma política a se fazer, é isso. Eu acho. Acabar com a reeleição é fundamental.